Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo se iniciando. Desejo aí uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está assistindo o vídeo, tá? Sempre agradecendo muito a todas as pessoas, sempre falando muito obrigado aí pela oportunidade de estar aumentando o número de inscritos, visualizações e conseguindo atingir o maior número de pessoas e assim a grande maioria concordando com as opiniões que eu tenho. Isso eu acho que é bom. É claro que a gente não sabe tudo da vida, mas a gente tem uma opinião que realmente não é uma opinião que está totalmente errada sobre a sociedade atual, né? E eu queria falar hoje em dia, hoje, né, o assunto do vídeo vai ser sobre mulheres militantes, né? Mulheres militantes hoje em dia é uma coisa assim que não agrega para ninguém, né? Não agrega para ninguém e eu posso afirmar para vocês que, independente de ser mulher ou homem que é militante, geralmente é difícil homem militante, mas não é uma coisa positiva para a sociedade, porque ela sempre diminui um lado e a gente não pode generalizar, como as pessoas falam que eu generalizo as coisas, e não podemos generalizar porque eu nunca generalizo nada, eu sempre falo as coisas da grande maioria e não da minoria. Entendeu? Sempre falo da grande maioria das pessoas, mas não generalizo e não falo que são todas. Nunca falo que são todas. E esses dias eu tava olhando no Instagram e voltando naquele caso do Daniel Alves, uma menina que é conhecida minha, ela postou uma sequência de stories e nessa sequência de stories ela falava sobre o caso, Daniel Alves, que já mudou a versão diversas vezes. Assim, o caso do Daniel Alves não tem um veredito ainda, mas assim, não é um caso que você pode defender o Daniel Alves, sabe? Não tem como, entendeu? Porque, além de tudo, se ele mesmo que ele não tenha feito nenhum ato de violência com a mulher, né, sexual, ele traiu a esposa dele. Então, assim, eu sou totalmente contra a traição. Eu sou uma pessoa monogâmica, não poligâmica, então eu acredito que a mulher que ele casou também era monogâmica, não poligâmica, não sabia das traições, ou se sabia, não concordava, mas aceitava por causa do status do cara. Mas enfim, não tem como você defender ele nessa situação, até porque, mesmo que ele não tenha cometido um crime, ele fez uma coisa que é imoral perante a sociedade, na minha opinião, né? Enfim, e aí ela critica o Daniel Alves, senta a linha nele, e uma coisa que depois ela fala, que aí eu já acho que é o militar, que aí é o perigo da militância, né? E nesse caso vai ser das mulheres, que eu vou dar um exemplo. Ela fala aquela famosa frase: nem sempre um homem, não, nem todos os homens, porém sempre um homem", que é em relação à violência sexual com as mulheres. E essa frase ela é muito perigosa porque ela dá a entender que é, sempre vai ser um homem que vai cometer um ato de violência sexual com você. Nunca vai ser uma outra mulher. Sempre vai ser um homem, entendeu? Não vai ser todos, mas sempre vai ser um homem, né? E assim, isso é muito, muito, muito negativo, porque as mulheres que já têm algum rancor de algum homem, por causa do estado de mental que ele deixou ela, ou por causa de alguma situação que ela passou na vida, trauma de homem, ou porque o tio, quando ela era pequena, tentou abusar dela, gracinha e coisa do tipo, ou alguma coisa assim, ela reacende aquele ódio interno e aí ela começa a propagar o ódio sobre os homens, entendeu? E a grande maioria das pessoas não são ruins. A grande maioria das pessoas não são perversas. Porque se o mundo fosse constituído de mais pessoas boas, mais pessoas ruins do que boas, o mundo infelizmente já tinha acabado. Apesar do mundo estar num declínio anual gigante, todo ano as coisas pioram. Você pode ver, a economia ela piora, a situação das pessoas ela piora, né? De uma maneira geral. O número de pessoas que passa fome aumenta. Então, assim, aquela pobreza extrema, ela aumenta, ela não diminui. Então, assim, a gente está passando por um momento em que tudo que é ruim piora. E as coisas que são boas, geralmente, são tampadas e camufladas pelas coisas ruins que a sociedade vem passando pra gente. E aí eu acho que essa mensagem que essa minha amiga conhecida do Instagram postou, é a opinião dela, respeito, discordo totalmente, mas respeito. Mas eu acho que você incentiva o ódio para homens bons que existem na sociedade. E assim, uma coisa muito importante, não é todo homem que vai cometer ato sexual contra uma mulher, realmente, mas assim,
Por que que uma mulher não pode violentar outra mulher? Só porque ela não tem um instrumento? Só porque ela não tem um pênis? Isso é totalmente... é uma mentira isso. Entendeu? Uma mentira. Porque o estupro ele não é caracterizado só pela violência do membro, né? Tem até um caso de um filme que chama Bar Luva Dourada. Recomendo que vocês assistam, que é um caso de um serial killer que ele era impotente, tá? Ele era um serial killer impotente, ele conhecia mulheres no bar, ele ficava no bar lá o dia inteiro bebendo. Ele era uma pessoa que tinha uma predisposição gigante para ser incel, porque ele era muito. Ele tinha uma cara totalmente desfigurada, muito torta, muito feia, assim, fora dos padrões de qualquer sociedade. E o que que ele fazia? Ele ficava lá no bar, quietinho, só observando a movimentação do bar, e ele começava a observar a mulher que era mais é, digamos, a que estava mais embriagada e que ninguém queria pegar. Geralmente era a mais feia ali, né? Então, a mulher que era mais feia no bar, que ninguém queria pegar e levar embora, que ficava mais bêbada ali, ele chegava nela no fim do dia e levava ela para casa dele, que a casa dele era em cima do bar, né? E aí ele tinha um problema, aí você vai imaginar que ele ia fazer a cópula, né? Ele até tentava fazer a cópula, porém tinha um grande problema aí. Ele era ele era estéril, ele não conseguia, não, estéril não, ele era broxa, ele não conseguia ficar de ereto, não conseguia ficar. E aí, o que que ele fazia? Você vai falar, então ele não violentava, ele só matava. Não, ele pegava uma coisa que tinha lá na casa dele, um bastão, um taco, pegava qualquer coisa e enfiava dentro da mulher. E isso é caracterizado como estupro. Então, uma mulher pode violentar a outra, uma mulher pode estuprar a outra mulher. Então, essa frase, além de ser uma frase mentirosa e falaciosa, é uma frase que ela traz o ódio para os homens. E aí, juntando com tudo que você vê de ruim na sociedade, da notícia, do caso do Daniel Alves e tudo mais, as mulheres vão criando ódio e raiva dos homens. E automaticamente, nesses casos, quem paga o preço dessas coisas? É sempre a pessoa boa, é sempre os bons. Porque aí você que é bom, você entra na roda dos homens da geral, né? Que as mulheres falam que são os bostas, né? Os lixos, os machos escrotos. E aí você começa a perder o seu valor e até você perde talvez uma oportunidade com alguma mulher por causa de militância de internet, né? Tanto que assim, ter uma oportunidade com uma mulher hoje em dia não é uma coisa muito boa, na minha opinião, mas tem homem que ele vai precisar de um relacionamento, vai precisar de uma mulher para a vida, e aí ele tem que tomar muito cuidado, porque essas influências do Instagram, essas mensagenzinhas subliminares, essas coisas que ficam entre linhas, vão entrando na mente das pessoas, e quando você vai ver, como eu já devo ter contado em algum outro vídeo, ou se eu não contei, vai sair ainda, a mulher ela pode te lascar futuramente na justiça por alguma coisa, por causa, tipo assim, você tá com uma mulher agora que começa a ser influenciada por mídia social, essas frases de efeito, essas coisas que são bonitas só aos olhos de quem lê, mas na realidade não tem um fundo de verdade de uma maneira geral. E aí o que que acontece? Você amanhã ou depois conhece uma mulher de um jeito, ela fica de outro jeito, e aí ela ficou de outro jeito, e você não concorda com as opiniões dela e acaba terminando por algum motivo, mesmo ela não querendo terminar, o que que ela faz? Ela cria um ódio de você, e aí ela vira uma mulher que começa a infernizar a sua vida. Vira essas mulheres que começam a propagar na internet ódio contra os homens, começam a falar mal dos homens, começam a colocar todos os homens como se fossem lixos e escrotos, né? Claro que, assim, é uma coisa que é um fato também. Quanto mais ignorante a população, tá? Quanto mais ignorante a população, mais fácil é de acontecer esses crimes terríveis, essas coisas de pai querer violentar a filha, essas coisas do tipo, tá? Você pode analisar historicamente pelos países. Os países que têm uma melhor educação, geralmente isso, claro que isso não vai deixar de acontecer, mas acontece com muito menos frequência, tá? Do que países onde a educação é menos de qualidade, enfim. As pessoas são mais humildes e cabeça, digamos, que não tem o entendimento e o estudo necessário para entender, né? Tanto que tem alguns países da África que quem tira a virgindade da filha é o pai, né? E aí isso é uma cultura deles, uma cultura que a grande maioria da população discorda, né? E em alguns países isso é até crime, né? Esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que é a cultura deles,
né? E assim, não tô falando que é ignorante ou não, porque cultura é cultura, mas é coisas que até a cultura ela modifica com o tempo. E é uma coisa que talvez fosse normal há 100 anos atrás, 200 anos, e hoje em dia ainda é uma coisa que se propaga e não é normal, na minha opinião, hoje em dia isso, tá? Então, assim, tomar muito cuidado com esses tipos de mulheres que têm um pé ali na militância, adora ficar postando frasezinha de efeito, onde ganha muito like, muito comentário, mas assim, existem muitas coisas também que são legais só na internet, tá? É bonito você ver uma mulher que fala que não precisa de nada para ser feliz, é feliz com pouco e coisa do tipo. Só que às vezes, no dia a dia, essa pessoa é tão difícil para conviver que você percebe que ela só é uma pessoa que é legal na rede social, na internet, porque assim, eu tenho um caso de um amigo meu que ele conheceu uma garota na internet e a garota falava para ele assim: olha que coisa louca, isso é uma coisa que raramente uma mulher vai falar. Não, a gente tá combinando de sair, você não precisa passar aqui na minha casa para me pegar, você não precisa é, pagar nada, pode deixar que eu pago, a gente divide, porque eu sou uma mulher que eu não preciso disso e eu não viabilizo isso na minha vida como algo que vai mudar o que eu quero ou não com você. Se eu gostar de você, vai ser pelo que você é e não pelo que você tem. Ah, que lindo, maravilhoso. Perfeito, né? Uma mulher desse jeito. Quem não queria uma mulher bonita que falasse isso pra você, né? Enfim, o cara deu oportunidade pra mulher, ficou na mão dela. Só que assim, a mulher era uma mulher nessas frases de efeito muito legal, porém no dia a dia era um porre de pessoa. Uma pessoa impossível de conviver. Uma pessoa impossível de conviver. E aí ele começou a entender por que ela estava sozinha e não tinha dado certo com ninguém, porque o problema não é dos outros, o problema era ela. Então, assim, muito cuidado com essas coisas que acontecem, sempre ficar de olho. A minha intenção aqui no canal é dar uma dica para vocês, abrir os olhos de vocês sobre essas coisas que podem acontecer com os homens e com as mulheres também, tá? Mas isso aqui, o canal é mais voltado para opinião masculina, né? Mas tenho também ouvintes femininas. Deixa sua opinião aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.